Eu estava em um relacionamento à distância com uma garota da Geórgia e costumava fazer viagens de carro para visitá-la. Eu não me importava, na verdade, eu adoro viagens de carro. Já dirigi de um lado a outro dos Estados Unidos, sempre sozinho. Há algo na sensação de viajar pelas estradas dos Estados Unidos que é simplesmente libertador. Para economizar dinheiro, eu costumava dormir no carro. Não é tão ruim. É basicamente como acampar, só que em uma barraca de metal. Faz você se sentir como se estivesse realmente enfrentando a natureza. Eu apenas reclinava o banco, deixava a chave na ignição, só por precaução, e caía no sono. Não, eu não colocava nada nas janelas para bloquear a visão e ter mais privacidade. Talvez eu devesse ter feito isso. A viagem para o sul é confortável, leva cerca de 2 dias. Meu ponto de parada geralmente era em algum lugar na divisa entre a Virgínia e a Carolina do Norte. Na minha viagem anterior, foi exatamente aí que eu parei naquela noite. Paradas de descanso costumam ser menos movimentadas, portanto, mais silenciosas do que postos de caminhoneiros. Normalmente, eu parava em um Love's, mas estava tão cansado que me contentei com a primeira parada de descanso que vi. Estava estranhamente vazia naquela noite, com apenas alguns poucos carros solitários parados sob as lâmpadas de rua âmbar. Provavelmente viajantes com a mesma ideia que eu. Estacionei em um lugar afastado dos outros, na sombra de uma árvore e longe das lâmpadas de rua. Achei que teria mais privacidade ali, em vez de ficar exposto à luz. Então, fiz o de sempre. Tranquei as portas, abri a janela só um pouquinho para a ventilação, deixei a chave na ignição, reclinei o banco e fui dormir. Nunca fui interrompido em nenhuma dessas noites de acampar no carro. Então, não suspeitei de nada dessa vez. Então, um toque agudo me acordou. No começo, pensei que tinha ouvido no meu sonho. Abri os olhos, um pouco confuso. Como eu estava reclinado, estava de frente para o teto e não podia ver nada. Ouvi outro toque, como um pequeno objeto batendo em uma superfície dura. O som era irregular. Estava chovendo. A água estava pingando no meu para-brisa. Eu estava debaixo de uma árvore. Talvez algo tenha caído dos galhos. Talvez um esquilo ou um pássaro tenha deixado cair alguma coisa. E se um esquilo estivesse subindo no meu carro? Ou e se não fosse um animal? A ideia de que poderia ser uma pessoa fuçando do lado de fora me ocorreu. O que essa pessoa queria? As portas estavam trancadas. Sim, a chave estava na ignição. Eu poderia sair daqui em um instante. Mesmo assim, fiquei deitado, completamente imóvel, fingindo estar dormindo, fingindo que não tinha ouvido nada, esperando que, seja quem for, me deixasse em paz. Era melhor não descobrir. Eu estava com muito medo de descobrir. Era melhor ficar na ignorância. Mas o toque continuou. Eu precisava fazer algo. Não tinha como eu simplesmente ficar ali. Eu tinha que olhar. Meu coração estava disparado. Naquele momento, o som era ensurdecedor. Quem quer que estivesse lá fora, provavelmente poderia ouvir. Eu decidi. Eu iria olhar. Eu ia levantar a cabeça e ver o que estava fazendo barulho. E foi o que eu fiz. O que vi fez um choque percorrer todo o meu corpo. Cada fibra muscular travou de puro pavor ao que eu estava vendo. O leve brilho das lâmpadas de rua lançava luz suficiente para que eu pudesse distinguir o que estava olhando. Ali, no para-brisa, olhando diretamente para mim, havia um rosto. Alguém, presumi ser uma mulher, estava deitada no capô do meu carro, com o rosto pressionado contra o vidro. Seu rosto estava completamente imóvel, travado em um sorriso permanente. Eu congelei em terror absoluto. Os olhos que eu encarei pareciam ter virado para trás, mostrando apenas o branco. O nariz estava esmagado contra o vidro de forma dolorosa. Os lábios estavam esticados, revelando dentes horríveis e podres. Mesmo na escuridão, eu podia ver que sua pele era de um tom doentio, contrastando com o cabelo longo e sujo. Quem quer que fosse, claramente não estava em seu juízo perfeito.
Eu não sei por quanto tempo fiquei ali, com medo demais para me mexer. Finalmente, recuperei o controle de mim mesmo e disparei minha mão para a ignição. O carro ligou, fazendo, naquele instante, o som mais lindo que já ouvi. Por um segundo, fiquei com medo de estar em uma cena de filme de terror, aquela em que o carro não pega enquanto o assassino se aproxima. Dei ré o mais rápido que pude, tentando não dar tempo para essa maluca fazer qualquer coisa. No meu pânico, lembro de ter ativado os limpadores de para-brisa na tentativa inútil de tirá-la dali. Pensei, será que vou sair daqui com algum maluco segurando no meu capô? Felizmente, não precisei me preocupar com isso, porque assim que parei, a mulher pulou, caindo de quatro no chão. Vendo a oportunidade, engatei a marcha e acelerei, bem quando a vi tentando alcançar a porta do motorista. Com o pé no acelerador, saí correndo do estacionamento. Atrás de mim, ouvi ela soltar um grito estridente, como o de um animal. Olhei no retrovisor e, por um segundo, achei que a vi correndo atrás de mim, em quatro patas, com seus cabelos negros balançando selvagemente ao redor dela. Não consegui ter uma boa visão, pois virei uma curva na estrada que saía da parada de descanso e entrei na rodovia. Lá, acelerei e dirigi pela noite. Eu não ousei parar novamente até ver a luz do dia. Desliga esse rádio, por favor. Ouvir ele falhando assim está me dando dor de cabeça. Suspirei e o desliguei. Quanto mais você acha que falta? Não muito, só está indo devagar. Olhei para Liam, que estava curvado sob o volante, encarando o pequeno trecho de estrada fracamente iluminado pelos faróis do carro. Já passava da 1 da manhã, e o mundo além do carro se resumia àquelas duas pequenas poças de luz, com uma leve neblina deslizando pelos feixes enquanto avançávamos pela noite. Franzi o senho, imaginando as dores nas costas e no pescoço dele. Estávamos dirigindo há horas. Voltei a olhar pela janela do passageiro, com meus pensamentos voltando a banhos quentes e almofadas macias, caindo na cama enfim. Certamente seria tarde demais para comer algo, mas esperava que houvesse um café da manhã reforçado pela manhã. As estradas foram se estreitando gradualmente e o tráfego diminuindo, até que já fazia pelo menos 1 hora desde que cruzamos com outro carro. A estrada serpenteava, subindo bruscamente em alguns pontos e depois descendo novamente para vales sombrios. Me perguntei vagamente se estávamos em uma dessas baixadas, observando a neblina que nos cercava, talvez subindo de um rio invisível. Na próxima vez, vamos escolher um hotel nos arredores da cidade, brinquei, tentando disfarçar um bocejo. Não pode faltar muito. Vai valer a pena quando chegarmos. Nada como um hotel de luxo cercado por quilômetros de verde. Eu não estava tão certa disso, pessoalmente achando que poderia ter encontrado o mesmo a 1 hora de viagem, no máximo 2. Esse esforço de 6 horas não teria sido minha primeira escolha. Mas encontramos um código de desconto que fez valer a pena. E os quartos pareciam lindos. Liam estendeu a mão e deu um tapinha na minha perna. Pensa no spa. Ele sorriu. Nesses poucos segundos de distração, uma forma preta surgiu nos faróis. E com um baque doentio, colidiu com o para-choque, a força do impacto jogando o para o ar e para longe, atrás do pequeno carro. Com um suspiro de surpresa, Liam pisou fundo no freio, parando tão bruscamente que achei que fosse voar pelo para-brisa. Eu não vi, ele balbuciou, forçando seu olhar pelo retrovisor. Eu o encarei sem dizer nada, respirando de forma curta. Eu não vi. Liam repetiu, quase com raiva de si mesmo. Eu sei, murmurei. Me virei no assento, tentando ver na escuridão atrás de nós. O que era aquilo? Apenas as luzes de freio fracas iluminavam a parte de trás do carro. Na borda da luz vermelha, uma massa preta jazia imóvel no asfalto. Não consegui distinguir muito no breu. Na verdade, parecia estranhamente sem forma, sem características definidas, mesmo considerando a baixa iluminação.
Um arrepio percorreu minha nuca. Um cervo, sugeriu Lia. Não era um cervo, era todo preto. Meus olhos estavam arregalados de descrença. E se fosse uma pessoa? Não era uma pessoa. Ele retrucou imediatamente. Não poderia ser. O que alguém estaria fazendo aqui, a essa hora da noite, no meio do nada? Devemos sair e verificar, respondi, com muito mais convicção do que eu sentia. E se for uma armadilha? Senti o pouco de cor que ainda restava no meu rosto desaparecer. Uma armadilha. Minha voz saiu rouca. Sim, disse Liam, passando as mãos pelo cabelo, que agora estava todo bagunçado. Você ouve falar disso o tempo todo. Quadrilhas e tudo mais. Jogam um boneco na frente do carro para você pensar que atropelou alguém. Você sai para verificar e te assaltam. Com cada palavra ele soava mais confiante, como se tivesse desvendado o enigma. Aqui no meio do nada, bom, talvez não gangues, mas é um golpe fácil quando você pensa bem. Ele estava sentindo mais para si mesmo do que para mim. Mas e se não for isso e for uma pessoa machucada? Perguntei, com um toque de súplica na voz. Sam, olha, claramente não é uma pessoa. Ele retrucou, nitidamente irritado. Não tem o formato certo. Devemos ir embora. Mesmo enquanto o interrompia, percebi que ele também estava assustado. Precisamos ligar para alguém. Liam já estava virando a chave na ignição. O motor tinha parado após a freada repentina. Podemos fazer isso pela manhã. Vamos apenas chegar ao hotel. Certo. Ele colocou o carro em marcha e partimos. Eu me sentia enjoada, com o coração batendo forte contra minhas costelas. E se tivéssemos realmente deixado uma pessoa lá, na estrada? Aceleramos pelo breu, a névoa, agora mais espessa, se enrolando ao redor do carro, como se tentasse nos alcançar. Liga o GPS de novo. Liam o havia desligado antes, irritado com os avisos constantes de limite de velocidade e alertas de trânsito, confiante de que sabia para onde estava indo. Ele sempre gostou de se sentir um aventureiro. Mexi no aparelho para encontrar o botão de ligar, mas um solavanco na estrada sacudiu minha mão, fazendo com que o suporte do GPS se soltasse do para-brisa com um estalo. Ele caiu no painel. Finalmente, ao pressionar o botão, o GPS deu sinal de vida com um bip e a tela se acendeu com um brilho azulado. Tentei inserir o CEP do hotel, com os menus lentos e a tela sensível ao toque nada responsiva. A voz robótica me informou, calculando, e com um suspiro, recoloquei o aparelho no painel, onde pudéssemos ver a tela. Deveríamos, comecei a sugerir, mas fui interrompida. Não, não deveríamos. Seja o que for, não deveríamos. Deixa isso para lá. Olhei para Liam. Ele nunca falava assim comigo. Estava sentado rigidamente, segurando o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos, mesmo no interior escuro do carro. Fiquei em silêncio, observando sebes e muros de pedra passando rápido pela janela, iluminados apenas brevemente antes de sumirem novamente. Ele estava dirigindo no limite da segurança para essa estrada, mas eu não disse nada. Só queria chegar onde quer que fossemos. No final da estrada, vire à esquerda. A voz fria e calma do GPS disse e obedecemos. Fechei os olhos, encostando a cabeça na janela. Se Liam não queria falar comigo, eu não iria forçá-lo. Para começar essa história, eu estava ansioso por essa viagem há semanas. Era minha chance de comemorar a formatura da faculdade com minha família na nossa casa de férias, e eu mal podia esperar para passar um tempo de qualidade com eles. Mas, à medida que eu dirigia pelas estradas sinuosas, comecei a perceber que algo estava errado. A estrada parecia não ter fim, sem nenhum sinal de chegada. Tentei voltar, mas sempre que tentava, acabava exatamente no mesmo ponto de onde comecei. Minha ansiedade aumentava a cada minuto, e foi então que eu vi uma figura à beira da estrada. No início,
Pensei que era apenas um caroneiro, mas algo na forma como ele estava parado me deixou desconfortável. Decidi não parar, já que sou uma garota pequena e a ideia de um estranho no meu carro me deixava inquieta. Mas, 2 minutos depois, vi a mesma figura novamente. Seu rosto parecia fora de lugar, como se tivesse sido torcido. Tentei ignorar, dizendo a mim mesma que era só minha imaginação. Mas cada vez que passava pela figura, o corpo dela se contorcia um pouco mais, ficando cada vez mais distorcido, como algo saído de um filme de terror. Comecei a acelerar, dirigindo a mais de 190 km por hora, desesperada para me afastar da figura. Mas não importava a velocidade, ela sempre estava lá, de pé na beira da estrada. A cada 30 segundos, eu a via novamente, e cada vez o corpo estava mais retorcido e deformado do que antes. Eu estava perdendo a cabeça. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Tentei ligar para minha família, mas meu celular não tinha sinal. Eu estava completamente sozinha, presa nesse loop infinito, com aquela figura distorcida me assombrando a cada curva. Então, de repente, a figura desapareceu. Soltei um suspiro de alívio, pensando que finalmente tinha acabado. Mas, então, ouvi um ruído estranho atrás de mim, e quando olhei pelo retrovisor, vi a figura sentada no banco de trás. Gritei e tentei desviar o carro da estrada, mas a figura me segurou, com o rosto distorcido a poucos centímetros do meu. Ela sussurrou algo em uma língua que eu não entendia, e então tudo ficou escuro. Quando acordei, estava de volta na estrada, dirigindo em direção à casa de férias. Achei que tudo não passava de um pesadelo, mas então vi algo no canto do meu olho. Era a figura, de pé na beira da estrada mais uma vez. Naquele momento, soube que estava presa em algum tipo de loop, condenada a repetir essa experiência aterrorizante indefinidamente. Tentei pensar em uma maneira de sair, mas a estrada continuava se estendendo à minha frente, sem fim à vista. Cada vez que passava pela figura, via seu corpo se contorcer e se deformar, ficando mais monstruoso a cada momento que passava. Sabia que precisava escapar desse loop antes que fosse tarde demais. Pesei fundo no acelerador e saí em disparada, dirigindo mais rápido do que jamais havia dirigido. Passei pela figura repetidas vezes, e a cada vez sua forma retorcida ficava mais grotesca. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a figura desapareceu e ouvi apenas silêncio. Reduzi a velocidade, olhando ao redor com cautela, mas não havia sinal de nada. Soltei um suspiro de alívio, achando que finalmente tinha acabado. Mas, então, vi algo no retrovisor e meu coração parou. A figura estava sentada no banco de trás novamente, com o rosto retorcido exibindo um sorriso ameaçador. Gritei e pisei no freio, mas já era tarde demais. A figura estendeu a mão e agarrou meu ombro, seu toque frio e apertado. Eu podia sentir sua respiração no meu pescoço, e os pelos na nuca se arrepiaram. Sabe que não pode escapar, sussurrou a voz na minha mente. Você pertence a essa estrada agora. Tudo ficou escuro de novo. Quando acordei, estava na estrada mais uma vez, dirigindo em direção à casa de férias. Mas dessa vez, eu sabia que algo estava diferente. Desta vez, eu estava pronta. Dirigi mais rápido do que antes, passando pela figura a cada 30 segundos, observando enquanto ela se contorcia e se deformava em formas grotescas. Mas dessa vez, não deixei que isso me afetasse. Mantive os olhos na estrada à frente, recusando-me a desviar o olhar. Então, quando a figura desapareceu, desacelerei, olhando ao redor com cautela. Mas não havia nada. A estrada se estendia à minha frente, vazia e interminável. Soltei um suspiro de alívio, sentindo uma sensação de triunfo por ter quebrado o loop. Mas, então, ouvi um som no banco de trás, um leve ruído. Virei-me devagar, preparando-me para o pior. Mas o que vi não foi a figura distorcida, e sim uma criança pequena, chorando e sozinha. Por favor, me ajude. A criança choramingou,
lágrimas escorrendo pelo rosto. Senti uma pontada de compaixão pela criança e encostei o carro na beira da estrada. Mas, assim que abri a porta, o rosto da criança se contorceu, transformando-se na figura distorcida. Gritei e bati a porta, acelerando para longe o mais rápido que pude. Mas a figura estava lá, me perseguindo na estrada sem fim, sua forma retorcida ficando mais monstruosa a cada momento que passava. Não sei quanto tempo mais eu conseguiria aguentar, mas, então, à distância, vi um brilho de luz, um farol de esperança na escuridão. Dirigi em direção a ele, com o coração acelerado. Quando cheguei mais perto, vi que era a casa de férias, e minha família estava do lado de fora, me esperando. Estacionei em frente à casa, minhas mãos tremendo no volante. Saí do carro, tropeçando em direção à minha família, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eles me olharam com preocupação, perguntando o que estava acontecendo, mas eu não conseguia explicar. Não conseguia colocar em palavras o terror que acabará de viver. Tudo o que sabia era que eu tinha quebrado o loop, que tinha escapado da figura distorcida e encontrado o caminho de casa. E, por isso, eu estava grata. Quando eu era um menino, minha avó costumava me levar em viagens pelo país em seu velho e confiável motorhome. Ela era cozinheira de uma escola primária e tinha os verões livres. Então, como um relógio, todo meio de junho estávamos carregando as coisas e caindo na estrada. Minha avó e eu vivíamos para isso. Era nossa coisa favorita. Na maioria das vezes tínhamos um destino principal, mas parávamos para ver tudo o que havia no caminho. Por causa dela, quando eu estava na escola primária, já tinha visto todas as grandes cidades, monumentos e maravilhas naturais do país. Isso ainda afeta minha personalidade até hoje, e sou grato a ela por isso. Um junho em particular eu nunca esquecerei. Eu devia ter uns 4 ou 5 anos. Minha tia estava conosco e, como um presente especial, 2 de meus primos vieram também, Jonas e Caio. Jonas era um pouco mais velho que eu, e Caio um pouco mais novo. Caio nasceu com paralisia cerebral, e apesar de ser calmo e se adaptar bem na maioria das vezes, ainda tinha crises violentas de confusão e raiva. Jonas sabia falar com o irmão de uma forma que o acalmava. Caio confiava em Jonas mais do que em qualquer outra pessoa. Viagens com tantas pessoas faziam a situação de dormir interessante. Minha avó dormia em uma cama de solteiro acima da cabine e minha tia ficava com o sofá. Isso deixava a cama de casal no quarto principal para nós 3, as crianças. Eu era, e ainda sou, um dorminhoco agitado. Cobertores me fazem sentir claustrofóbico, e eu chuto e balanço os braços violentamente para tirá-los, geralmente acordando a mim mesmo e qualquer um na cama comigo. Isso tornava dormir com meus primos, especialmente em uma cama de RV, uma tarefa assustadora para mim. E além disso, Caio às vezes fazia xixi na cama. Eu geralmente optava por dormir onde a mesa de jantar ficava. Você podia colocar o tampo da mesa entre as cadeiras opostas e criar uma cama bem desconfortável. Mas era melhor do que ser molhado ou levar um soco na barriga por acidentalmente bater no meu primo. Uma noite, depois de passar por um acampamento lotado, decidimos encarar a aventura e estacionar em uma estrada sinuosa e remota, um pouco além do acampamento, fora da estrada principal. Minha avó fez sanduíches de atum para o jantar e assistimos o favorito dos Jonas, He-Man. Depois que o sol se pôs, trocamos de roupa e dissemos boa noite. Aquele verão estava incomumente quente. Lembro de ficar me revirando a noite toda. Eu podia ouvir meus primos sussurrando sobre como o filme era legal, lá no fundo do motorhome. Minha tia tinha que usar fones de ouvido para dormir. Você sempre podia ouvir New Kids on the Block baixinho se concentrasse o suficiente. Minha avó dormia através de tudo, provavelmente porque ela estava dirigindo e tentando cuidar de nós do banco do motorista. Mas eu, não. Tentei tapar os ouvidos, pensar na igreja e contar carneirinhos. O calor era insuportável.
Havia uma janela bem ao lado da cama improvisada que eu criei, mas minha avó nunca deixava eu abri-la, por medo de eu cair pela tela. Mas naquela noite, eu ia correr o risco. Abri a janela e tentei não fazer barulho. Clic! Meu coração disparou enquanto esperava que alguém notasse e acordasse minha avó, que então me forçaria a dormir com meus primos. Nenhum barulho. Sucesso! Havia uma brisa quente o suficiente para me levar ao sono. Acordei com o som de galhos quebrando. A primeira coisa que vi ao abrir os olhos foi Caio me encarando. Ele tinha episódios em que ficava olhando para o nada, então era normal. Mas então percebi que ele estava olhando para algo atrás de mim. Havia um homem na janela e ele estava me cheirando. Tentei gritar, mas não conseguia encher os pulmões de ar. Ele olhou nos meus olhos e eu nunca esquecerei. Ele parecia querer me devorar. Ofeguei tentando respirar, mas meu corpo não respondia. Naquele momento, acho que comecei a entender Caio. Ele devia sentir isso o tempo todo. O homem estendeu a mão e colocou-a na janela, suas unhas longas e frágeis arranhando o exterior de alumínio do motorhome. O vidro embaçou quando ele exalou pelo nariz e sorriu, expondo suas gengivas podres e dentes tortos. Então, ele bateu na janela lenta e delicadamente, lambeu os lábios e se afastou para a escuridão de onde veio. Finalmente, consegui gritar "Homem estranho". Nunca esquecerei de dizer essas palavras. Era tudo o que consegui soltar. Minha avó saiu da cama num pulo e apertou os olhos enquanto procurava os óculos. "O que deu em você? Você deixou a janela aberta." "Já te falei tantas vezes. Moleque, nada de janela aberta quando você dorme aí." Nesse ponto, a confusão acordou todos, até minha tia, que suspirou e virou a fita cassete, enquanto cobria a cabeça com o travesseiro. Caio começou a ter uma crise. Minha avó parou de prestar atenção em mim e correu para ajudá-lo. Felizmente, Jonas estava lá e conversou com o irmão, fazendo relaxar e se acalmar. Implorei a minha avó para irmos embora. Contei tudo sobre o homem que me cheirava e que ele provavelmente ainda estava lá fora. Recebi o discurso do "é sua imaginação, não tem homem nenhum." Ótimo. Fechei a janela e suei até dormir desconfortavelmente. Acordei na manhã seguinte com a sensação de estarmos na estrada novamente. Estávamos de volta à rodovia principal, rumo a Seattle para ver a Space Needle. Eu estava apenas aliviado de que todo o incidente ficou para trás e que voltaríamos à nossa despreocupada viagem de verão. Jonas e Caio já estavam acordados, jogando batalha naval no carpete felpudo entre minha cama e o sofá. Talvez minha avó estivesse certa, talvez fosse tudo imaginação minha. Paramos logo depois para tomar café da manhã e pegar um mapa atualizado. Minha avó estava no balcão pagando nossa refeição e conversando com o garçom sobre os pontos turísticos no caminho. Meus primos e eu avistamos um parque do outro lado da rua onde podíamos jogar futebol americano. Quando você está em um motorhome pequeno com mais 4 pessoas, sair para correr não é um luxo que se dispensa. Minha avó concordou em nos deixar brincar enquanto ela e minha tia jogavam canastra no motorhome. Fiquem de olho no Caio e certifiquem-se de que ele não saia do seu campo de visão. Ela alertou. Jonas e eu jogávamos a bola de um lado para o outro, enquanto conversávamos sobre onde estavam os atalhos no Super Mario Bros. 2 e qual Jade eu venceria em uma briga de rua. Eu escolhi Snake Eyes. Depois de um debate acalorado, olhamos em volta e percebemos que Caio não estava mais sentado no banco onde o deixamos. "Merda, ela vai ficar furiosa", gritou meu primo. Nunca o tinha ouvido xingar antes. As únicas pessoas que eu ouvia xingar eram meus pais. E quando eles faziam isso, geralmente eram um contra o outro. Nós precisamos encontrá-lo. Corremos em direção à linha das árvores, gritando o nome de Caio. Estávamos tão em pânico que nos separamos enquanto corríamos mais para dentro da floresta. Sabíamos que Caio poderia vagar por qualquer lugar, mas ele nunca vagava para longe. Ele geralmente sentava e esperava pacientemente para ser encontrado. Eu estava chorando. Sabia que meu primo poderia estar em perigo e que eu tinha falhado ao não mantê-lo no meu campo de visão.
Meu corpo inteiro estava tremendo de medo e adrenalina. Sentei-me no chão e segurei minha cabeça entre as mãos, chorando mais alto que nunca. E foi aí que eu o vi, a cerca de 9 metros à frente. Caio estava sentado no chão com as pernas cruzadas, sorrindo. Ele apontava para o céu com uma expressão alegre. Eu gritei seu nome e ele não se mexeu. Quando me levantei, senti uma presença ao meu redor. Olhei ao redor, tentando localizar a fonte. O que me fez parar foi ver uma pegada no chão a poucos metros de onde Caio estava sentado. E então percebi que havia outra pegada, mais longe, acompanhada de um rastro. Era o rastro de algo sendo arrastado. Estávamos voltando do 25º aniversário de casamento dos meus avós. Éramos eu e minha mãe. Eu tinha 9 anos. Meu pai estava em casa doente com uma grave intoxicação alimentar por causa da comida que pedimos na noite anterior. Minha mãe havia cogitado não ir à comemoração, mas ele insistiu para irmos já que eram os pais dela. E quando saímos, ele estava deitado na frente da TV com um balde ao lado. Minha mãe estava um pouco nervosa com a situação toda, porque meu pai sempre dirigia. Não que ela fosse uma má motorista, mas ela odiava dirigir para lugares mais distantes do que meia hora. E o local da festa ficava 1 hora ao norte de onde morávamos. Ela se saía bem se tivesse instruções a seguir, mas sempre duvidava de si mesma e podia ser um pouco estressante viajar com ela. Saímos às 5 e deveríamos estar em casa por volta das 10. Chegamos ao local sem problemas, embora já estivesse começando a escurecer quando chegamos, e quando finalmente saímos após nos despedirmos de todos, estava completamente escuro e chovendo. Como estávamos no meio do campo, havia uma grave falta de estradas principais e muitas estradas sinuosas, que se espalhavam pelas colinas e árvores como serpentes. Estávamos dirigindo há apenas 15 minutos quando ouvi minha mãe xingar e olhei para cima, saindo da luz pálida do meu Game Boy. Ela me olhou com um sorriso forçado. Acho que pegamos o caminho errado. Vou dar uma volta. Dirigimos muito mais devagar pela mesma estrada, que era cercada por pomares e fazendas, e finalmente encontramos uma entrada de terra para dar meia volta. Mas 10 minutos depois, parecia que estávamos ainda mais perdidos e, apesar da minha pouca idade, eu podia sentir o crescente desconforto dela. Estava muito escuro e começando a se transformar em uma tempestade lá fora. E não estávamos em nenhum lugar familiar, nem próximos de algum lugar para parar e pedir informações. Eventualmente, minha mãe parou no acostamento para ligar para minha tia, mas a ligação caía o tempo todo e voltamos para a estrada. Acho que passamos por isso quando estávamos indo para lá. Minha mãe finalmente disse, um pouco esperançosa, e virou em outra estrada. Essa nos afastou das fazendas e pomares e nos levou a uma área mais arborizada, mas a estrada era muito menos esburacada, e pelo menos agora havia sinais de quilometragem. Eu olhei pela janela. Uma criança ansiosa desde o início, os nervos dela apenas alimentavam os meus. Mas pelo menos parecia que estávamos realmente indo para algum lugar agora, ao invés de dirigir em círculos. E então alguém correu para o meio da estrada. Minha mãe gritou e pisou no freio, quase atropelando a pessoa, enquanto eu tentava me lembrar de como respirar no banco de trás. Nos faróis ofuscados, estava uma garota, ou talvez uma mulher. Ela estava gritando e chorando, batendo no carro para que a deixássemos entrar. Minha mãe abaixou a janela um pouco. Por favor, a garota implorou. Por favor, vocês podem me dar uma carona. É meu namorado. Eu tive que fugir. Por favor, não posso deixar ele me encontrar. Era difícil distinguir o rosto dela, mas ela parecia estar na faixa dos 18 aos 20 e poucos anos. Para seu crédito, minha mãe estava desconfiada. Deixe-me chamar a polícia. Por favor, só me deixe entrar. Você não precisa dirigir para lugar nenhum. A voz dela quebrou de terror e ela fungou, o cabelo grudado no rosto por causa da chuva e do vento. Minha mãe hesitou,
Então se inclinou e destravou a porta do lado do passageiro. A garota correu pela frente do carro e entrou, fechando a porta atrás dela. Muito obrigada, obrigada. E então ela puxou uma arma. Na verdade, eu nem percebi que era uma arma a princípio. A luz do carro estava acesa, mas não era muito brilhante, e eu nunca tinha visto uma arma de verdade antes. Então, por alguns segundos, fiquei confuso sobre por que minha mãe tinha congelado repentinamente, com o celular na mão. Eu talvez nunca tivesse visto uma arma na vida real antes, mas eu tinha idade suficiente para saber o que ela poderia fazer. Me dê o telefone, a garota disse, com todo o terror desaparecido, mas ainda tão sem fôlego quanto antes. Ela soava quase animada, como se estivesse prestes a subir em um brinquedo de parque de diversões. E então ela repetiu, me dê o telefone, sua vadia imbecil. Não era dito com raiva. Ela disse como se estivesse recitando uma linha em uma peça que ela protagonizava. E tinha praticado sua linha vencedora por um bom tempo. Minha mãe lhe deu o telefone. A garota guardou no bolso. Eu assisti, mudo com o tipo de medo que torna tudo estático. Eu não poderia me mover mesmo se quisesse. Nem pensei que isso funcionaria. A garota riu. Merda, o Max estava certo. As pessoas são umas porras de idiotas. Eu tive o pensamento repentino de que não queria conhecer o Max. Eu estava certo. Estudei a garota por um momento. Ela realmente parecia muito jovem. Minha mente de 9 anos a identificava mais como uma criança grande e malvada do que como uma adulta verdadeira. Ela nem falava como uma adulta. Falava como os alunos do ensino fundamental no ônibus. Seu cabelo era loiro descolorido e preso em um rabo de cavalo fino. E ela tinha um rosto bonito, em forma de coração. Mas seus olhos me assustavam. Eram escuros, não apenas na cor, mas de uma maneira que eu não consigo explicar exatamente. Você simplesmente tinha a sensação, ao olhar para ela, de que era isso. Não havia nada escondido atrás daqueles olhos. Na verdade, o olhar em seus olhos era o que deveria estar escondido, mas estava bem ali, no grotesco, forçando você a encarar de frente. Não havia nada ali quando deveria haver algo. Nenhuma luz, nem mesmo um brilho. Um vazio total de emoção além de sua alegria superficial. Como se ela tivesse acabado de ganhar um prêmio insignificante. Olhei para minha mãe. Para minha surpresa, ela não estava chorando. Ela parecia, na verdade, mais calma do que antes, quando estávamos dirigindo em círculos. Seu rosto estava completamente vazio, algo que eu não estava acostumado a ver nela. Geralmente, ao contrário do meu pai, minha mãe era um livro aberto. Ela usava suas emoções à mostra e parecia um pouco frágil, vulnerável, mas agora não havia nada para fraturar. Seu rosto fino espelhava o da garota com a arma. Estranhamente, eu reconhecia isso mesmo naquela época. Assim como a garota, não havia nada lá, mas isso porque algum tipo de muro tinha sido construído, ou porta fechada, ou um daqueles portões que eles baixam sob as vitrines do shopping instalados. Minha mãe tinha se fechado de uma maneira que tornava impossível dizer o que ela estava pensando ou como estava se sentindo. Quando ela falou, sua voz era plana e calma. Deixe-nos sair do carro, e você pode levar para onde precisar. Não era uma pergunta ou um pedido. Era a sugestão firme que um professor dá a um aluno desobediente em seu último aviso. A sugestão que você ouve de um pai quando ele não está de bom humor. Chegava a beirar uma ordem. Olhando para trás agora, acho que a garota esperava que minha mãe desmoronasse e implorasse. Porque ela parecia irritada, como se tivesse sido roubada de um show que lhe prometiam assistir. Você não vai a lugar nenhum, ela disse quase defensivamente, como se tivesse que justificar de alguma forma. De certa forma, eu estava meio aliviado na época. Para uma criança de 9 anos, o frio, a chuva, o escuro e as árvores balançando com o vento eram tão aterrorizantes quanto a arma. Alguém bateu na janela ao meu lado, e eu pulei, recuando para o meu assento, o cinto de segurança apertando meu ombro. A garota se inclinou para trás.
Mantendo a arma apontada para minha mãe, destravou a porta e cumprimentou quem estava entrando. Oi, amor. Eu entendi que era o Max. Não poderia estar mais claro se ele estivesse usando uma camisa com isso bordado na frente. Era fácil ver porque estavam juntos. Ele estava errado, apenas não da mesma forma que ela. Algo nele não era como deveria ser. Eu não estava com medo dele da maneira que uma criança deveria ter medo de um estranho que poderia machucá-la. Eu estava com medo dele da maneira que qualquer um, criança ou adulto, tem de um lobo solitário que se aproxima, com a mandíbula aberta. Se a garota não tinha nada, ele tinha algo, só que não era o que ele deveria ter. Max tinha olhos semicerrados, quase como os de um cachorro ou algum outro animal, onde parece que eles estão te encarando através das pálpebras. Não lembro da cor deles. Seu cabelo era marrom e longo para um homem. Escorria pelos ombros. Lembrava vagamente uma imagem de alguém, ou Jesus, ou algum músico famoso. Ele era magro. Tinha que se curvar um pouco, no banco de trás ao meu lado. Isso quase o fazia parecer torto. Ele tinha um rosto de menino e estava barbeado, mas isso não o tornava menos intimidante. Ele se recostou no banco como se estivesse entrando em uma limusine e deixou a cabeça pender levemente. Eu observava suas mãos. Elas eram grandes. Lembravam as do meu pai nesse sentido. E estavam brincando com uma faca pequena e bem afiada, virando-a freneticamente, em contraste com seu comportamento relaxado, como se tivessem uma mente própria, ou se a mente dele simplesmente estivesse localizada em seus pulsos. É um carro legal, ele disse de maneira casual. Seu marido ganha muito dinheiro, querida. Minha mãe ficou em silêncio. A introdução de uma segunda ameaça deve ter sido como um soco no estômago. A garota, ela talvez sentisse que poderia manter um pé de igualdade. Talvez de alguma forma conseguir tirá-la do carro. Max! Estava claro que ele era quem estava no comando agora, e muito menos previsível. Eu sou Maxwell. Ele se apresentou, estendendo a mão para mim. Eu me afastei. Então pensei que isso poderia irritá-lo, e toquei seus dedos brevemente. Essa é a Rony. Precisamos de um carro. É uma longa história. Não quero entediar vocês. Você deveria ter visto a cara dela quando eu tirei a arma. Rony zombou do banco da frente, apontando-a para minha mãe. Ela não se mexeu. Vale ouro. Não xingue na frente da criança. Max advertiu. Ele olhou para mim. Você tem um nome. Olhei para minha mãe. Ela fez um sinal mínimo com a cabeça. Cam. Eu disse simplesmente. Cam. Ele prolongou o nome como se fosse um chiclete. Isso é legal. E você, querida? Ele olhou para minha mãe, que estava ligeiramente de lado no banco, mas não totalmente voltada para ele, mais focada na Rony e sua arma. Angela. Ela disse após uma pausa. Eu pisquei. Eu não estava acostumado a ouvir ela apenas dizer seu primeiro nome assim. E depois pensei que talvez ela não quisesse que soubessem nosso sobrenome. Como um anjo, ele sorriu. Só você e o pequeno cão hoje à noite. Onde está o senhor anjo? Esperando que voltemos às 10. Minha mãe disse de forma neutra. Ele vai ficar preocupado se chegarmos tarde. Eu não entendi na época, mas era a forma dela de dizer. Se desaparecermos, alguém não demoraria muito para chamar a polícia. Uma pena, disse Max. Era sua forma de dizer. Se eu me importasse com a polícia, não estaria sentado no banco de trás do seu carro com uma faca. Max, vamos logo. Rony resmungou do banco da frente. Ela soava impaciente. Estamos perdendo tempo só sentados aqui. Ele deu de ombros, como se não estivesse muito preocupado com a passagem do tempo em geral. Certo, entre no banco de trás. Eu vou para a frente. Você está brincando? Eu tenho a arma. Confio na Angela. Além disso, quero ver ela de perto. Rony xingou baixo e saiu do banco da frente, entrando no banco de trás enquanto Max subia no banco do passageiro, organizando cuidadosamente seus longos membros.
Ele disse algo para minha mãe em um tom baixo, e ela se enrijeceu um pouco. No banco de trás, Rony direcionou sua raiva para o alvo mais próximo. Eu. Se você fizer o menor som, eu vou te atirar. Ela me disse de forma bem animada, novamente com as palavras de baixo calão. Max murmurou na frente. Então eu a encarei. Teria sido estúpido se não estivesse com medo, mas apesar da arma e da voz furiosamente alegre dela, eu sentia como se estivesse lidando com algo de um filme ou jogo, um monstro fictício. Eu não acreditava realmente que ela poderia me machucar, de certa forma. Era estranho. De qualquer forma, minha falta de reação não a deixou mais feliz. Ela se aproximou de mim, a arma desconfortavelmente perto do meu abdômen. Vamos, dirija, ela exigiu. Dirigimos por alguns minutos, Max dando instruções calmas e agradáveis para minha mãe sobe para onde encontramos mais uma estrada solitária, esta coberta e completamente deserta. Eu escutava por carros, por qualquer som, mas não ouvia nada além da chuva. Então o carro parou. Rony abriu a minha porta e me empurrou para fora, com os dedos cavando dolorosamente na parte de trás do meu pescoço. O vento tinha diminuído um pouco lá fora, mas eu tremia com a chuva fria, desejando poder colocar o capô. Da mesma forma, minha mãe ficou ao meu lado. Max manteve a mão nas costas dela. Vocês podem simplesmente nos deixar aqui. Pegue o carro e vá embora. Minha mãe disse no mesmo tom plano e calmo de antes. Você vai estar a quilômetros de distância quando encontrarmos alguém. Você acha que somos retardados, falou Rony. Você acha que somos. Ela se calou quando Max lhe deu um único olhar. Vamos dar uma volta, foi tudo o que ele disse. Não se preocupe. No escuro, a mão da minha mãe encontrou a minha. Ela me deu um único aperto. Eu entendi então que eles não iriam nos deixar ir, que não voltaríamos para o carro, que não voltaríamos para casa. Você pode não acreditar em mim. Eu tinha 9 anos. O que eu sabia? Eu deveria ser ingênuo, mas sabia. As pessoas que têm o luxo de não ver a morte chegando são poucas e distantes entre si. Andamos, ou melhor, atravessamos um terreno molhado e lamacento por arbustos, debaixo de árvores. Não caminhamos muito. Era muito difícil distinguir Rony e Max no escuro. Eles eram mais vozes, formas em movimento do que qualquer outra coisa. Eles não pareciam muito reais. Quem primeiro? Rony perguntou ansiosamente, quando finalmente paramos. Fique quieta, Max disse, e então para mim, feche os olhos e vire-se. Minha mãe disse algo para ele em uma voz baixa e firme. Ele a encarou. Anjo, você não está falando sério. Ela apenas olhou para ele. Ele soltou uma risada baixa. Rony, leve a criança de volta para a estrada. Minha mãe fez um gesto com os lábios para mim. Eu não tinha ideia do que era. Enquanto eu voltava em direção à estrada com Rony, olhando para trás freneticamente a cada poucos momentos para ver minha mãe e Max. Então me ocorreu. Tenho que correr. Ela tinha uma arma, mas estava tão escuro que era impossível ver mais do que um pé ou dois à frente do seu rosto. Adicione a isso a chuva e todas as árvores, o chão escorregadio e molhado. Quer saber o que ele está fazendo com sua mãe? Rony me perguntou, com a respiração quente em meu ouvido. Você sabe de onde vêm os bebês? Esperei até que ela se endireitasse para rir. E então corri, não em linha reta, mas de volta na direção geral de onde viemos. Ouvi seu grito abafado. E então um tiro foi disparado. Não importava, porque não me acertou. Continuei correndo, com as pernas chutando a lama preta, a chuva batendo em meu rosto. Corri tão rápido que tropecei em cima de Max. Ele estava deitado de bruços no chão, a lama misturando-se com seu cabelo longo. Algo estava preso em seu pescoço. Percebi que era sua faca. Minha mãe estava sentada no chão ao lado dele, seu cabelo emaranhado e sua maquiagem escorrendo pelo rosto, as mãos tremendo em seu colo. Ela me viu e me puxou para ela, minha cabeça contra seu peito.
Então ela lutou para se levantar e continuamos andando, ouvindo por Rony o tempo todo. Finalmente, ouvimos um uivo distante de raiva, e nesse momento paramos debaixo de uma árvore, e minha mãe, com algum esforço, me ergueu para um dos galhos mais baixos e depois subiu também. Ficamos lá por um bom tempo, e depois finalmente descemos e continuamos andando. 20 minutos depois, encontramos uma cabana de caça. Meia hora depois, parecia que metade da força policial do estado tinha chegado. Encontraram Rony e o carro exatamente onde havia sido deixado. Ela foi gentil, no fim das contas, ao não se matar dentro do carro.